Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem pergunto, numa semana que fica, obviamente, marcada pela morte de Silvio Berlusconi, se alguma vez, embaixador, se encontrou pessoalmente com ele nas suas muitas andanças por esse mundo fora. Não conheci pessoalmente Silvio Berlusconi e naturalmente eh, a minha impressão dele é aquela que nós, no fundo, tiramos de tudo aquilo que fomos ouvindo ao longo desta longa vida política, desta figura central. Eu diria que é uma figura central da vida política italiana. Nós temos que perceber que Berlusconi chega ao poder em Itália depois da crise política provocada, no fundo, pela corrupção, que criou a implosão do sistema político que vinha desde a Segunda Guerra Mundial, e o principal partido conservador de Itália, a Democracia Cristã, que tinha sido o pilar no centro do poder ao longo de várias décadas, de repente implodiu, e Berlusconi tem, digamos, a genialidade, porque não podemos deixar de reconhecer alguma genialidade de natureza política a Berlusconi, de criar uma força política conservadora, não reformista, uma força política de interesses, de representação pura. Temos aqui já alguma semelhança com a questão de Trump, se pudermos depois ir por aí. É um self-made man que consegue introduzir-se no sistema político, criar um partido à sua volta, a Forza Itália, juntar a isso todo um conjunto de interesses de natureza mediática. Ele era proprietário de imensas cadeias de televisão e de vários setores de mídia, e foi também proprietário do AC Milan, um dos principais clubes italianos. Chegou a ser o homem mais rico de Itália, hoje seria o terceiro homem mais rico de Itália, mas mesmo assim está nos 300 e tal que a Forbes Internacional tem como grandes fortunas mundiais. E, portanto, é claramente alguém que chega ao poder e consegue juntar assim, uma espécie de uma mistura de, por um lado, uma política populista, de uma abordagem populista à política, com histórias de natureza pessoal, mas também meias políticas que têm a ver com sexo, que têm a ver com mulheres bonitas, as escolhas que Berlusconi fazia para o Parlamento Europeu, para o Parlamento Italiano. Há um lado nihilista na vida política de Berlusconi que não deixa de ser livresco, quase. Há um lado lúdico. Eu diria que Berlusconi, a certa altura, porque nós estamos num tempo diferente no mundo, relativamente a uma certa permissividade relativamente a este lado lúdico, aqui há 40 anos, esta vida de Berlusconi teria sido considerada, eu não diria normal, mas fazia parte de uma certa coreografia política. Hoje em dia, ela é profundamente condenada, não apenas por esses aspectos da utilização do fator mulher, que aliás continua hoje ainda nas televisões de Berlusconi a ser um elemento fundamental e ainda nunca foi desmantelado, mas Berlusconi, além disso, traz para a política a pura instrumentalização da política para interesses pessoais. Berlusconi consegue, da parte, por exemplo, dos órgãos judiciais, decisões ad hominem, pura e simplesmente para facilitarem os seus negócios e para evitar ser preso em determinadas ocasiões em que esteve no limiar de prisão. Nós temos que perceber, Berlusconi está na política italiana no ativo desde 1993, estamos em 2023, portanto são 30 anos de vida política ativa. Eu recordo-me ainda do tempo dele com a senhora Thatcher, parece de um outro tempo político da Europa, mas ele lá estava já. Correu todos os líderes políticos, esteve com todos os líderes políticos europeus em todos os momentos, o alargamento da União Europeia, tudo isso, todo esse tempo, digamos, Berlusconi esteve ali presente. É visto quase sempre ao lado dos grandes líderes europeus, se nós notarmos bem, quase sempre com alguma contenção por parte dos seus pares, pela simples razão de que Berlusconi não fazia parte do estereótipo normal do político europeu, e continua a não fazer parte. Pouco frequentável. Pouco frequentável, e além do mais, não apenas no estilo, mas também na substância, nas questões de dinheiro, nas questões das negociatas, nas questões da corrupção, e depois também nas questões de envolvimento em festas com menores, etc. Estamos aqui num terreno altamente pantanoso, mas que marcou de certa maneira a vida política italiana.
Berlusconi, convém dizê-lo e lembrá-lo, fazia hoje parte do governo italiano, isto é, o seu partido, pela simples razão de que os três partidos que constituem a atual coligação um deles era o partido de Berlusconi, que aliás estava nas tribunas na altura da vitória. Convém também dizê-lo que Giorgia Meloni, a atual primeira-ministra italiana, era ministra da Juventude do governo de Berlusconi. E, portanto, é alguém que é incontornável na vida política italiana, por muito que os italianos, ou alguns italianos, possam tentar fazer esquecer isso. Esta é uma cara da Itália nos últimos 30 anos. É também, do seu ponto de vista, embaixador, alguém que conseguiu abrir as portas à extrema-direita, primeiro na Itália e possivelmente também no resto da Europa? A extrema-direita, durante o tempo em que a democracia cristã esteve no poder, ou partilhou esse poder com o Partido Socialista Italiano, etc., a extrema-direita esteve contida. O movimento social italiano, Giorgio Almirante, tudo aquilo que era o neofascismo que já vinha, que esteve sempre presente na vida política italiana, mas nunca teve grande expressão. Berlusconi dá-lhe a mão. É Berlusconi quem traz a extrema-direita para o exercício do poder. E há uma certa normalização da extrema-direita. Nós falamos muito de Meloni, mas temos que perceber que o outro elemento, o terceiro elemento da tríade que está hoje no poder é Matteo Salvini, da Liga Norte, que depois teve uma dimensão de natureza nacional, mas que está tão à direita como o Giorgia Meloni, se não estiver mais, inclusivamente. Exatamente. E, portanto, é verdadeiramente Berlusconi cuja ação política não é reformista. Berlusconi não é reformista, é um continuador e é um protetor de interesses. Nunca fez nenhuma reforma verdadeira em Itália, inclusivamente esteve no pior momento. É preciso lembrar-nos que em 2011 Berlusconi, no fundo, foi afastado por pressão da União Europeia depois da grande crise que envolveu a economia italiana. E nós temos também que perceber uma coisa: sendo a economia italiana uma das principais economias da zona euro, algumas das medidas e das decisões de natureza excepcional que foram tomadas em relação à Itália foram tomadas para proteção do euro. E aí um país como Portugal ou como a Grécia, no fundo nós ganhámos um pouco pela circunstância da Itália ter sido preservada, porque percebeu-se na altura que a saída da Itália do euro representaria provavelmente o fim da moeda única. Claro. E Berlusconi, digamos, está envolvido, não necessariamente por nada pessoal, mas por más políticas, naquilo que foi aquilo que levou à crise de 2011, que em Portugal também levou à crise de 2011. E, portanto, estamos aqui com alguém que, sob o ponto de vista da recuperação italiana, não é propriamente um marco. E temos que perceber que depois quem conseguiu, de certa maneira, garantir algum espaço à Itália foi Mário Draghi nos últimos anos, que, de certa maneira, acalmou o funcionamento das próprias instituições italianas. Berlusconi, nos últimos anos, tinha-se transformado numa figura, eu diria, algo caricata no plano internacional. A sua própria expressão física, que normalmente não é um elemento considerado na dimensão política, mas ele tinha-se transformado num objeto, digamos, e muitas das suas tomadas de posição, por exemplo, tomadas de posição não favoráveis à Ucrânia e favoráveis à Rússia nos últimos meses, tinham degradado a sua imagem junto dos meios ocidentais mais pró-ucranianos, e portanto estava, digamos, até era um relativo embaraço, vale a pena dizê-lo, para o governo de Giorgia Meloni, que tem uma postura muito pró-ucraniana, e essa sua dimensão, tal como aliás a de Matteo Salvini, o outro elemento da coligação, funcionavam em contraciclo com a posição do governo. A morte de Berlusconi vai levantar uma discussão interessante sobre a questão do populismo, sobre a questão das figuras que saem de uma vida diferente e que entram para a política e que levam com elas, esse é que é o problema, levam com elas todas as dimensões de natureza negocial que têm. O caso do Trump é muito evidente. Portanto, claro, numa outra dimensão, e não querendo comparar políticas, etc., mas como alguém que sai do sistema, que vem de fora do sistema e que toma o sistema por dentro, Trump é outro exemplo disso. O que significa que as democracias atuais estão, de certa maneira, desblindadas para o surgimento de personalidades que, com capacidade objetiva, mediática e de inteligência, porque Berlusconi era um homem inteligente, conseguem tomar conta do sistema. Desblindam-se antes de ficarem reféns. É verdade.
Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para voltarmos a falar com o embaixador Seixas da Costa sobre a guerra na Ucrânia. Parece-lhe, embaixador, que já a contraofensiva ucraniana já começou? Bom, ao ouvir os especialistas militares, isso parece evidente que há um novo tempo nesta guerra. Bem, depende um pouco dos especialistas, porque há alguns especialistas militares para quem a contraofensiva já começou há uns 2 ou 3 meses atrás. É muito difícil dizer, numa guerra que nunca parou, vamos ser claros, esta Exato. guerra nunca parou, é sempre muito complicado estar a dizer se um avanço maior naquilo que é a entidade defensiva nesta guerra, se significa já uma contraofensiva. O que aconteceu nos últimos tempos foi os ucranianos tiveram um reforço significativo de material, esperemos que seja só material, porque algumas fontes também dizem que também em matéria pessoal isso existe, mas do exterior, e esse material exterior terá sido posto, digamos, ao serviço daquilo que é uma tentativa de recuperação por parte da Ucrânia dos territórios que a Rússia tinha começado a invadir em 22 de fevereiro de 2022, parte dos quais tinha recuado, como nós nos lembramos, mas que tinha, de certa maneira, depois institucionalizado a sua integração na Federação Russa através da criação, primeiro de novas repúblicas, Kherson, Zaporizhia, e depois as clássicas Lugansk e Donetsk, e depois a integração, o pedido dessas repúblicas para a integração na Federação Russa. Nós sabemos que isto é um processo puramente artificial. A Rússia queria tomar conta dentro da Ucrânia de determinadas zonas onde havia uma significativa população russa, pronto, população de origem russa, e criou este mito de que criou ali umas entidades próprias que depois pedem a entrada para a Rússia. O sistema é muito simples, já tinha funcionado assim na Crimeia, embora na Crimeia a percentagem de russos fosse bastante maior em 2014. E, portanto, a Rússia agora tem que dar coerência àquilo que fez, isto é, vai tentar garantir a sua soberania num espaço ucraniano que tomou. Mas convém dizer o seguinte, parte daquelas repúblicas desenhadas pela Rússia no território ucraniano está tomada pelos ucranianos, porque isto é, os russos não conseguiram tomá-las completamente. Portanto, neste momento estamos em zonas de hesitação em termos militares. A Ucrânia já estará a usar os equipamentos, em particular os blindados, quer tanques, quer outros tipos de blindados. Há agora rumores, na guerra da Ucrânia, como eu digo sempre aqui, não vale a pena acreditar em nada. Há rumores de que alguns desses blindados, e mesmo dos tanques do Leopard, dos famosos Leopard, que aqui falámos tanto, terão sido apanhados pelos russos, por exemplo, nas últimas horas há isso, mas essas informações são de fonte russa, e portanto nós não podemos garantir em absoluto que sejam verdadeiras, como se fossem de fonte ucraniana, também não necessariamente não o seriam, e portanto temos que olhar para isto com todo o cuidado. A grande questão está, em primeiro lugar, é claro que esses materiais estão a ser utilizados nesta guerra, e que portanto a Ucrânia já está a dispor disso, mas isto levanta-nos aqui uma questão de fundo, que é, se este material já está na posse da Ucrânia, e se a Ucrânia é chamada a utilizá-lo para a consecução daquilo que quer, que é a recuperação do território que a lei internacional lhe dá e lhe deu em 1991, e vale a pena sempre sublinhar isto, a Ucrânia, quando foi da implosão da União Soviética, tem fronteiras. Essas fronteiras incluíam, dentro da Ucrânia, a Crimeia e todas as zonas do Donbass e, naturalmente, do sul da Ucrânia, parte das quais está hoje tomada pelos russos. E, portanto, a Ucrânia, do seu ponto de vista do direito internacional, tem todo o direito de tentar recuperar as suas fronteiras. A Rússia está a procurar dizer que a geografia mudou e que, perante a vontade expressa, sabe-se lá como, mas por parte dos russos que viviam, ou das populações que viviam naquelas zonas, em algumas daquelas zonas, a Rússia tem agora a titularidade da soberania. E aqui põe-se um problema que é o seguinte, é que, estando a Ucrânia claramente a utilizar um novo material que lhe foi dado pelo Ocidente, tem que justificar isto. Porque se isto se prolonga por muito tempo, e se a Ucrânia não consegue avanços significativos nesta área,
Seguramente, e o mundo é assim, o mundo ocidental e muito do mundo que protege a Ucrânia e que lhe interessa que a Ucrânia ganhe, até por razões de natureza geopolítica e geoglobal, que têm a ver com a NATO e com o papel da NATO e com o papel dos parceiros NATO. Se acaso a Ucrânia não conseguir, algum desses setores ocidentais poderá ser tentado a dizer, bom, então se calhar vale a pena fazer aqui um compromisso e a Ucrânia perder uma parte do seu território para criar uma pausa que no fundo evite que estejamos a dar dinheiro e equipamento muito, muito importante para estas operações. A Ucrânia sabe que tem que mostrar serviço. Aliás, o texto com que o Jornal Económico pôs a nossa intervenção na semana passada dizia que a Ucrânia tem que mostrar serviço, e tem, porque é evidente que, não obstante o esforço muito grande que a Ucrânia já fez e as perdas imensas de pessoal que tem tido e de material, a Ucrânia, o mundo ocidental não vai ficar décadas a suportar a Ucrânia e enviar equipamento para a Ucrânia, por muito que a Ucrânia possa ter um papel valoroso nessa sua guerra. E por isso mesmo a Ucrânia vai ter que mostrar o que vale neste momento, e não deve ser difícil, não deve ser fácil, perante aquilo que é uma expressão militar por parte da Rússia, provavelmente tecnicamente e taticamente menos bem conseguida, mas de certa maneira com um peso em termos de material e de capacidade até de autoflagelação, isto é, de destruição das próprias forças armadas. Os russos têm morrido gente em quantidade imensa, e portanto a Rússia se calhar consegue fazer isto mais, sendo uma ditadura é mais fácil fazer isso do que fazê-lo num país que é apoiado por democracias, como é o caso da Ucrânia, e por isso mesmo eu acho que até ao final do ano as coisas têm que se clarificar, e acho, na minha opinião, que o grande momento clarificador desta desta guerra, terá a ver com as eleições americanas de 2024. Claro. E a tudo isto liga-se a sorte de Trump, a evolução da discussão sobre a Ucrânia no quadro do Partido Republicano Americano, porque no fundo os americanos são os donos da bola neste jogo. Diria, portanto, o embaixador, que estamos, de alguma forma, na última batalha antes das negociações para o cessar-fogo. Depende muito da eficácia objetiva da Ucrânia. Se a Ucrânia, por exemplo, conseguir romper as barreiras russas, que ao que parece foram reconstruídas ao longo destes últimos meses, e, por exemplo, chegar ao Mar de Azov, que é aquele mar a leste do Mar Negro, Cantinho no alto do Mar Negro. Se a Ucrânia conseguir chegar aí, se a Ucrânia conseguir chegar a Mariupol, se conseguir chegar a Melitopol, se conseguir romper essas barreiras, até pode criar uma dinâmica de que para a Rússia seja difícil de reverter. Sim, mas a questão, portanto, aqui é se conseguir chegar, sim, muito bem. Se não conseguir chegar, terá outra oportunidade? Talvez não. Eu não sei, eu só penso o seguinte, António, depois de todo este material que tem sido dado pelo Ocidente à Ucrânia, se a Ucrânia não consegue, em tempo útil, eu não sei dizer quanto é esse tempo útil, porque isso está na cabeça dos líderes europeus e americanos, utilizar esse material para recuperar terreno de forma efetiva, eu diria que a pressão, mais cedo ou mais tarde, para um processo de natureza negocial, que no fundo teria que passar por uma concessão de algum território à Rússia, é quase inevitável. Esta é a minha perspectiva. Claro, até porque depois de novembro de 2024, se acaso Donald Trump ganhar, ele com certeza tratará de influenciar a Ucrânia no sentido exatamente de aceitar aquilo que estiver na altura no terreno, não lhe parece? Sim, também depende daquilo que for a dinâmica do debate dentro dos Estados Unidos quanto à Ucrânia. Nós sabemos que há hoje, digamos, maioritariamente uma posição simpática relativamente à Ucrânia, mas a certa altura os americanos nesse aspecto são normalmente muito objetivos e realistas. Há um momento a partir do qual eles dirão: não é possível estarmos a gastar o que estamos a gastar, e convém dizer que quem está a gastar mais são os americanos nesta guerra, de uma forma exponencial, sem ter perspectivas de qualquer acomodação. Já fizeram isso com o Vietnã, por maioria de razão, falo-iam com facilidade relativamente à Ucrânia. E fizeram no Afeganistão, convém não que esquecer, não vale a pena ir tão longe, exatamente. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com o terceiro tema, e até lá.
Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos fale um pouco sobre a forma como viu as eleições legislativas para o Parlamento de Montenegro neste fim de semana passado, sendo certo que, tal como já tinha acontecido nas eleições presidenciais de há poucas semanas, há algumas semanas atrás, são as forças pró-europeístas que parecem estar a tomar conta daquele pequeno país que se libertou, entre aspas, da Sérvia há alguns anos atrás, antes de o Kosovo ter feito a mesma coisa. Como é que seguiu estas eleições, embaixador? Para os nossos espectadores, para quem nos está a ver, pode ser uma surpresa, para muitos, outros não será com certeza, revelar que a moeda que funciona na vida de Montenegro é o euro. Hoje, no Montenegro não há outra moeda a não ser o euro. E Montenegro não faz parte do euro. Mas a moeda local é o euro. É um mecanismo de utilização da moeda sem que seja moeda nacional. E, portanto, a minha grande surpresa quando estive no Montenegro, uma das vezes que estive no Montenegro, foi poder pagar em euros no dia a dia. Montenegro tem uma vocação e uma tentação europeísta. Montenegro faz parte daqueles 7 países que saíram daquilo que era a antiga Jugoslávia. Em 1992 a Jugoslávia implodiu, o centro da Jugoslávia era a Sérvia, que estava nessa altura ligado ao Montenegro e que esteve ligado ao Montenegro durante vários anos, desde 92 até 2006. A Sérvia e depois havia os outros países que, entretanto, foram tornados independentes, a Croácia, a Eslovénia, depois um país que ficou numa situação mais ou menos complicada com tripartido, que era a Bósnia-Herzegovina, onde ainda hoje estão forças militares no sentido de garantir um equilíbrio muito instável, e depois realidades muito diversas, como o Kosovo, que se separou, entretanto, da Sérvia e que nós já avaliamos aqui várias vezes as tensões que isso se mantém, a Macedónia, que entretanto se chama Macedónia do Norte e que é um país independente e que também fez parte desse grande magma que era a Jugoslávia, e depois a Macedónia, o Montenegro, que fez primeiro uma federação com a Sérvia e depois se separou e se tornou independente. Tornou-se independente e à cabeça desse país independente estava Djukanovic. Djukanovic, aí sim por acaso conheci-o na Conferência da Jugoslávia em 1992 em Londres, e recordo-me deles, reconheci-os todos à volta da mesa, aliás, estava toda a gente ali, desde Milosevic até Tudjman, todos os líderes da Jugoslávia estavam por ali ou nos corredores, aqueles que eram de partidos mais radicais. E Montenegro, a certa altura, separa-se da Sérvia, tem uma vocação europeia, é-lhe dada, digamos, um caminho para a adesão à Europa, mas antes disso Montenegro faz um passo que na altura foi uma surpresa para muita gente, que foi o pedido de adesão à NATO, e entra para a NATO. Isso foi, de facto, algo que no fundo é uma bufetada à Sérvia, que mantém uma ligação forte à Rússia e que tem o trauma de, em 1999, ter sido bombardeada pela NATO, por causa da questão do Kosovo. E Milosevic, no fundo, sofre um processo, o seu afastamento acaba por vir daí. Montenegro é um país estranho, vamos ser claros, para além de ser um país lindíssimo que eu recomendaria vivamente a quem puder visitá-lo, particularmente Lá mais para a frente, talvez. na parte da costa. Não, neste momento é um país completamente à vontade para se visitar. E é um país estranho porquê? Porque é um país dominado na prática por grandes gangues de natureza gangsteriana, para assim dizer, por grandes interesses, por tráfico de tabaco, por exemplo, era um dos centros essenciais de tráfico de tabaco, mas também tráfico de droga, criminalidade organizada. Era um país que vivia num mundo muito estranho, com influência junto do poder judicial por parte dos traficantes e desse submundo. Djukanovic teve uma atitude pró-europeia, aliás, vamos ser claros, Djukanovic, portanto, o líder que perdeu as eleições, que esteve 30 anos no poder como primeiro-ministro e perdeu as eleições para presidente da República em março, foi
foi quem levou, no fundo, a Montenegro para a NATO e quem criou o caminho, o roadmap para a Europa, mas foi afastado agora, em março, por um líder novo. Jukanovic não é muito velho, não é uma pessoa, não, tem 60 e tal anos de idade, mas este novo líder tem 36. E era um homem que era um dos representantes do Montenegro junto do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, em Londres. É um homem muito formado pela economia europeia. Tem um discurso, no entanto, que se calhar é ao mesmo tempo pró-europeu, mas também ao mesmo tempo não quer fechar nem as portas da relação com a Sérvia, nem as portas à Rússia. E, portanto, no fundo, eu diria que para aquilo que são que é a expressão dos interesses que os americanos, que são um país com uma grande tutela sobre Montenegro, têm tido até agora, este homem que se chama Milatovic, é um homem preocupante, digamos. Vamos ver como é que as eleições agora fizeram-se de uma forma que, no fundo, garantem uma maioria pró-europeia, mas não garantem uma maioria absoluta ao partido que ganhou e obrigam a certo tipo de compromissos. E é nesse tipo de compromissos que normalmente costuma haver, digamos, algumas ligações que podem definir o futuro do país. Volto a dizer, Montenegro é membro da NATO, tem o caminho aberto para a União Europeia e tem o caminho aberto porquê também? Porque neste momento em que há uma vontade de muitos países da União Europeia de avançar o mais possível com o alargamento à Ucrânia ou tentar criar um movimento para o alargamento à Ucrânia, é muito difícil dizer que sim à Ucrânia sem ao mesmo tempo dar alguma coisa àqueles países, como é o caso de Montenegro, mas também como é o caso da Sérvia, como também é o caso da Macedónia do Norte, ou da Albânia, estão há bastantes anos a fazer o seu percurso. E, portanto, quando se ouve falar, o alargamento aos Balcãs Ocidentais é fundamental para dar credibilidade ao alargamento. Estes países podem ter a vantagem da situação atual na Ucrânia. Isto é, o facto de estar a haver um movimento no sentido de trazer a Ucrânia para dentro da União Europeia pode, no fundo, facilitar-lhes a sua entrada, se calhar ainda antes da Ucrânia. Vamos ver o que acontece com Montenegro, vamos ver, em particular, temos que estar muito atentos àquilo que seja a relação entre o Montenegro e a Sérvia. É uma relação muito íntima, vamos ser claros, são dois países que são praticamente irmãos, estiveram juntos numa federação, não se distinguem muito sob o ponto de vista étnico e, digamos, tendo em atenção aquilo que é um isolamento da Sérvia no quadro global europeu, com uma relação particular com a Rússia, veremos se Montenegro se liga a essa deriva ou se corta com essa mesma deriva. Enfim, agora vamos ter que apreciar os próximos passos nos meses que aí vêm. De alguma forma, Montenegro, que, como eu dizia inicialmente, se separou da Sérvia antes de o Kosovo fazer o mesmo, é tratado pela Sérvia de modo muito distinto, uma vez que, pelo que se pode perceber, a separação do Montenegro foi muito pacífica para a Sérvia. O contrário acontece exatamente com o Kosovo. De qualquer maneira, é preciso resolver esta questão tripartida de alguma forma, antes de todos estes países entrarem na União Europeia, não me parece, embaixador? O Kosovo é um caso muito particular, António. O Claro. Kosovo antecede a separação da Sérvia por Montenegro, julgo eu. Creio que é 2006, 2008. O Kosovo torna-se independente, declara a sua independência. Declara a independência. Claro. Contrariamente a Montenegro, cuja independência é reconhecida por toda a gente e que é membro pleno das Nações Unidas, o Kosovo não é membro pleno das Nações Unidas. Claro, e o Kosovo, dentro da União Europeia, há países que reconhecem o Kosovo, como é o caso de Portugal, há países que não reconhecem o Kosovo, como é o caso da Espanha. Exatamente. E, portanto, o Kosovo não tem o mesmo estatuto. O Kosovo não tem sequer um estatuto de país, porque sendo embora um Estado com um governo próprio, etc., é um bocadinho como Taiwan, não é reconhecido por muita gente. E tem uma dificuldade, por exemplo, em entrar para as Nações Unidas. Não entrará para as Nações Unidas enquanto a Rússia o não permitir. Claro. Portanto, são estádios diferentes de aproximação às instituições europeias. E
E a situação no Kosovo, na sua tensão com a Sérvia, que nós temos vindo a assistir nos últimos semanas mesmo, é uma situação que continua muito acesa. Montenegro não tem nenhuma conflitualidade de natureza prática com a Sérvia, pelo contrário, tem uma relação relativamente próxima. Montenegro tem um problema interno a resolver, que é o problema da sua própria estrutura de funcionamento do Estado enfim, e uma certa permeabilidade desse mesmo Estado a grupos de interesses, digamos, de origem criminosa, que tornam, aliás, a democracia de Montenegro, convém dizê-lo, problemática de acordo com as regras internacionais de avaliação das democracias. Claro. Muito bem, obrigado, embaixador. O programa de hoje fica por aqui. Continuem a acompanhar-nos no podcast que encontram nos sites do Jornal Económico. Até para a semana. Obrigado.